Em hidrologia, a gente sempre escuta o conceito de bacia hidrográfica. Então, nós falamos na bacia hidrográfica, onde acontece a vazão dos rios, onde a chuva é coletada e os processos acontecem. Mas a visualização de uma bacia hidrográfica, para quem não está acostumado, pode não ser uma coisa muito óbvia. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar aqui uma bacia hidrográfica que ela é bem visível, ela é uma bacia hidrográfica pequena, então é fácil de notar alguns padrões interessantes que se repetem em bacias que vão sempre aumentando de tamanho e até que eventualmente a gente não consiga nem ver ela, ou pelo menos as suas delimitações. Então eu vou mostrar mais ou menos como que é essa bacia hidrográfica que eu estou aqui agora e fazer alguns comentários a respeito. Então aqui nós estamos exatamente na parte lateral de uma bacia hidrográfica, que é esse ponto mais alto aqui. E se a gente observar logo lá, nós vamos observar algumas características interessantes. Primeiro, toda a bacia hidrográfica ela é definida pelo divisor de águas, né, que eu estou apontando aqui. Então, o divisor de águas é a parte mais alta da bacia hidrográfica e divide uma bacia da outra. Então, a água que cai para um lado do divisor de águas vai escoar para aquele lado e do outro para a outra bacia. Duas bacias hidrográficas pequenas podem confluir para depois uma bacia maior e aí fazer parte de um outro sistema. Então aqui nós temos uma bacia hidrográfica pequena, de cabeceira porque ela é onde ela começa dentro de uma outra bacia maior e ela é delimitada por aquelas montanhas que a gente está vendo ali no topo. Essa é a parte inicial dessa bacia. Aqui tem um lado do divisor de águas e exatamente onde eu estou aqui é o outro divisor de águas da outra lateral dessa bacia aqui, né? Outro ponto interessante que a gente pode observar, lá embaixo a gente pode ver várias árvores mais verdes do que as árvores ao redor, e elas estão exatamente no vale dessa bacia hidrográfica. O que a gente consegue inferir daqui? Mesmo não podendo ver o rio lá embaixo, a gente sabe que ele corre ali, não só por ter visto no mapa, mas também porque as árvores ali são bem mais verdes do que as outras. E elas são de uma espécie diferente. São árvores que dependem mais de uma água imediatamente acessível pelas suas raízes para poder sobreviver. E como ali é o vale do rio, é onde fica a parte mais água disponível para elas manterem a sua atividade. Certo? Então, assim, claro, existem outros processos interessantes que dá para explicar no conceito de bacia hidrográfica. Primeiro, aqui a água sempre, obviamente, flui do ponto mais alto para o ponto mais baixo, e esse pequeno córrego vai correr lá para aquela cidade, lá embaixo. Além disso, o que acontece aqui? Por que lá embaixo tem mais água? Porque a água subterrânea, ela fica relativamente plana, ela sobe junto com o terreno, mas não tanto quanto o próprio terreno. Então a água sempre vai convergir para a região do rio. Então, mesmo que eventualmente um período que nem agora, que é verão, que não está chovendo por várias semanas, ainda existe alguma água que pode fluir para o rio, e mesmo que ela não esteja lá no rio, ela está muito próximo da calha do rio, porque é onde o lençol freático acaba convergindo. Então é o que mantém o rio fluindo mesmo quando não está chovendo. Claro, em episódios de chuva ou derretimento de neve, a vazão vai aumentar consideravelmente naquela calha, podendo inclusive extrapolar os rios em caso de enchentes, que são processos também naturais. E a gente pode observar, como eu falei, lá embaixo as plantas são mais verdes, elas estão transpirando mais do que as plantas ao redor. As plantas ao redor elas ainda existem, mesmo sem um acesso direto à água, porque elas têm raízes mais profundas e são mais adaptadas a esse terreno mais seco e sobreviver só com a precipitação de outono, primavera e a neve do inverno que depois derrete. Então, além de mostrar aqui para a gente poder visualizar bem essa bacia hidrográfica, eu vou agora fazer uma trilha curta e descer até a calha do rio para a gente dar uma olhada lá de baixo. Eu ainda estou caminhando, já caminhei um pouquinho até a parte mais baixa aqui. Ainda estou no divisor de águas, mas é uma parte um pouco mais baixa agora. E agora eu vou começar a descer ali. Então aqui a gente está visualizando um pouco mais à frente. Ali é o córrego que eu comentei. E ele vai até lá embaixo,
naquela cidade ali, onde a gente pode ver pela linha mais esverdeada de árvores. Vamos continuar. Agora estamos descendo lateralmente a bacia hidrográfica, né? Então a gente está descendo lá para o vale e é exatamente o que a chuva faz. Então quando a chuva cai, ela vai sempre escoar naquela direção. A chuva mais intensa por sobre o solo, a chuva menos intensa ou que consegue infiltrar, ela vai infiltrar no solo e depois escorrer como água subterrânea que mantém o rio. Muitas vezes o rio sobe rapidamente depois de uma chuva e depois ele continua subindo um pouquinho depois que a chuva para e passa a descer. Isso é causado mas ainda se mantém, porque isso é causado pela água que está descendo pelas laterais da bacia hidrográfica. Vamos continuar a descida. Ainda não cheguei no vale, estou quase lá, mas já desci uma boa parte. Então a gente pode ver ali a encosta que forma esse lado da bacia e a outra encosta está logo ali. Vamos descer mais um pouquinho. E é isso aí, chegamos ao fundo do vale. Então, aquela encosta de onde eu desci até aqui, a gente começou o vídeo lá daquela parte lá de cima, lá daquela lateral. Essa é a outra encosta. Esse é o caminho que o rio desce em direção à cidade. E aqui é onde estão aquelas árvores mais verdes que eu comentei antes. Vamos dar uma olhada no rio, se ele está seco ou não. Então, caminhando lá daquela encosta até esse trecho, a gente pode chegar aqui onde é a calha do rio. E aqui tem um fenômeno interessante. O rio está seco, né? Se a gente observar aqui, não tem água nenhuma fluindo por aqui, só alguns detritos de um outro momento em que ele estava fluindo, e aquelas árvores mais verdes estão todas aqui. E esse é um processo interessante. Esse é o tipo de rio chamado de rio intermitente, né? São rios que não fluem o tempo todo, o ano todo. Existem rios que são chamados rios perenes, né? A gente pode até cruzar um pouquinho aqui para o outro lado da bacia. Os rios perenes são aqueles que estão sempre fluindo. São rios que a gente sempre vê água correndo em algum momento. Os rios intermitentes têm essa característica de secar algumas épocas do ano. Esse tipo de rio é muito comum em regiões semiáridas, ou seja, regiões que têm um inverno mais úmido, e se for frio o suficiente com neve ou com alguma chuva, e com verão mais seco, um período de verão extremamente seco, onde às vezes pode ficar meses sem chover de maneira significativa, e esses rios eles secam completamente, mas ainda existe alguma água no subterrâneo, aqui onde deveria convergir o rio, e é onde essas plantas conseguem extrair uma parte da umidade que elas precisam para se sustentar pelas raízes. Então, esse é o Bear Canyon Creek, córrego do Cânion do Urso, se a gente fosse traduzir. Então ele deveria estar fluindo nesse local aqui, se fosse inverno ou talvez início de primavera, porque essas montanhas que nós vimos antes, que estão logo lá, elas carregam bastante neve ao longo do inverno e depois elas derretem, fazendo essa água fluir para cá. E algo interessante sobre as bacias hidrográficas é, como eu comentei, todos nós vivemos em alguma bacia hidrográfica, mas às vezes a gente não nota ela, porque ela pode ser relativamente plana, muito grande, a gente não vê os grandes, desenhos geográficos como essa daqui, a gente conseguiu ver. Porque essa bacia é pequena, então geralmente as bacias menores tendem a ser mais encaixadas, ou seja, a gente visualiza elas melhor, a vazão desses rios geralmente são menores, né? São aqueles rios de cabeceira, rios de serra que a gente vê muitas vezes, e que tem, inclusive no Brasil é muito comum,
quando tem aquelas chuvas de verão muito fortes, esses rios eles drenam uma quantidade de água muito forte em poucos minutos, que são chamadas as trombas d'água, né? Que são muito perigosas no verão, especialmente quando as chuvas acontecem de maneira sem aviso, porque essas bacias elas são muito inclinadas. Então qualquer chuvinha, qualquer quantidade de precipitação já vai fazer com que a água drene para os rios rapidamente e vão encher eles e depois eles vaziam mais rapidamente. Enquanto que os rios maiores, para onde esses rios menores acabam fluindo, esses rios maiores eles se mantêm com a vazão mais no longo prazo. Eles se mantêm constantemente fluindo porque existem vários pequenos rios alimentando eles além da água subterrânea. Então esses rios maiores, muitas vezes a gente não consegue visualizar as delimitações dela porque ela é está muito longe e o relevo não varia de uma maneira tão significativa a ponto da gente perceber, diferente dessa bacia, como a gente conseguiu ver aqui. Uma curiosidade, essa bacia hidrográfica aqui, desse pequeno córrego, vai fluir para um rio chamado South Platte, que depois vai fluir para o rio Missouri, que depois vai fluir para o rio Mississippi, que é o maior rio dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, que vai fluir para o Golfo do México. E uma coisa interessante é o seguinte, aquelas montanhas que a gente viu lá em cima é o começo das montanhas rochosas. Então, a água que flui dali para cá, como eu acabei de comentar, vai fluir para esse rio, que vai para o rio Missouri, Mississippi, e vai acabar fluindo para o Golfo do México. Então aqui ele vai para leste, e ali para oeste, apenas 30 quilômetros depois daquelas montanhas, qualquer chuva que cair para o lado de lá vai fluir para o Rio Colorado, e o Rio Colorado por sua vez vai fluir até a divisa dos Estados Unidos com o México na Califórnia, e vai fluir para o Golfo da Califórnia, que é no Oceano Pacífico. Então ali é o que a gente chama de divisa continental, é uma linha que flui de sul para norte, dividindo o país em dois. Então a chuva que cai para o lado de lá vai para o Oceano Pacífico, a chuva que cai para o lado de cá, exatamente nessa bacia, vai para o Golfo do México. Um pouco mais para o norte, essa água também, não, todas essas aqui vão para o Golfo do México, e um pouco ainda mais para leste, aí qualquer chuva vai fluir para o Oceano Atlântico. Então é bem interessante ver também essas divisões tão marcantes, especialmente em regiões montanhosas. Inclusive a gente está aqui agora na divisa continental. A divisa continental não é um único ponto, ela é uma linha que se estende desde o norte do Canadá até o sul dos Estados Unidos e divide o país em dois, como eu comentei antes. Então toda a água que flui para o lado de lá das montanhas, ela vai fluir para leste. Então ela vai pegar o rio Mississippi, como eu falei, e vai desaguar lá em Nova Orleans, no Golfo do México. Agora, a água que flui para o lado de cá, ele vai para o oeste. Então ele vai pegar aqui a bacia do Rio Colorado e vai fluir até a Califórnia e o México, a divisa do México, lá no Golfo, no Golfo da Califórnia, no Oceano Pacífico. Então é isso, eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre a visualização de uma bacia hidrográfica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, compartilha o material, faz algum comentário, deixa alguma pergunta se você tem interesse em saber alguma coisa ou quer comentar algum fenômeno interessante, e a gente agrega sempre algum material novo nos próximos vídeos. Obrigado!